O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, disse em entrevista ao jornal O Globo que ele pode concorrer à presidência em 2026, mirando o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até por conta disso, ele também confirmou que seu partido não vai caminhar com Lula nas próximas eleições, apesar de a sigla ter 3 ministérios na esplanada. Caiado disse que, abre aspas, o União Brasil é um partido de uma visão conservadora e seguirá sendo, fecha aspas. Vale lembrar que Ronaldo Caiado foi candidato à presidência em 1989 pelo PSD, quando conseguiu 489 mil votos, o equivalente a 0,72%. Paulo Loyola, você que trabalha com estratégia, marketing de campanha, você acha que o Ronaldo Caiado consegue furar a bolha e entrar nesse patamar de presidenciável pelo lado conservador, pelo lado da direita e com apoio do ex-presidente Bolsonaro? A direita vem muito fragmentada dentro desse processo, né? Em vários partidos, a gente tem ali o PL com o Bolsonaro, que, como a gente sabe, está inelegível, o União com o Ronaldo Caiado, mas a gente tem outros partidos disputando esse processo. A gente tem o Novo com o Zema, em Minas Gerais. Nós temos o próprio PSDB com o Eduardo Leite ali no Rio Grande do Sul. Enfim, e podem até surgir outros nomes. Eu vinha falando isso desde antes até do Bolsonaro ficar efetivamente inelegível, que eu acho que um dos elementos centrais que acaba gerando a inelegibilidade do Bolsonaro é que você perde aquele elemento de figura central, né? Antes, seria inimaginável que você tivesse Zema, Eduardo, o próprio Caiado agora, se lançando como nomes à frente de Bolsonaro. Como você perdeu esse elemento central que Bolsonaro significava, você abre um campo de fissura, você abre uma disputa. E isso, inclusive, já fez com que eles mesmos começassem a brigar entre eles. Isso ficou muito claro ali naquele episódio do Zema contra os estados ali do Nordeste, que aí o próprio Eduardo foi contra ele, e outros elementos que a gente pode ver ao longo desse tempo. A gente tem o nome do Tarcísio pelo Republicanos também, que eu não comentei. Ou seja, eu tenho Republicanos, eu tenho União Brasil, eu tenho o Novo, eu tenho o PSDB disputando esse espaço que foi aberto pelo Bolsonaro. Acrescentaria o PSD com o Ratinho Júnior, ele é do PSD, não é? Sim. Governador do estado do Paraná. E, na verdade, o que a gente está vendo aí é uma disputa dos nomes da direita. Não vejo particularmente Caiado forte nesse processo para se cacifar como um nome presidenciável. Me parece querer mais, nesse momento, efetivamente, fortalecer o próprio nome ao longo desse tempo para ganhar capital político, para ter disputa, para que a imprensa saiba, para que mais gente no Brasil conheça o nome dele, que é o que efetivamente está acontecendo aqui nesse momento. Então é uma jogada absolutamente comum, mas de um quadro que não me parece estar ali na ponta para essa disputa, não. Loyola, posso só acrescentar um elemento? Hoje, inclusive, no Direto ao Ponto, nós entrevistaremos o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, e eu acho que o Mauro Mendes e o Caiado fazem parte do mesmo processo político. Você bem disse, a direita, com a ausência do Bolsonaro, abriu um espaço para que surjam novas lideranças. Mas quando a gente olha para a direita, especialmente alicerçada economicamente no agronegócio, eu acho que os governadores do Centro-Oeste acabam ganhando um protagonismo nisso. Nossa economia hoje é muito vinculada ao agro. O Bolsonaro teve expressivas votações nos estados vinculados ao agro, especialmente no Centro-Oeste. Por isso que eu acho que o Caiado, o Ratinho Júnior não está no Centro-Oeste, mas o Paraná especialmente o norte do Paraná ali, tem um viés vinculado ao agronegócio. Esses governadores ganham força nesse movimento, talvez mais progressistas até que o Bolsonaro, menos vinculados a um conservadorismo, eu acho que com viés mais liberal, mais econômico, então eles vão nesse vácuo que o Bolsonaro criou de uma nova direita, talvez. O Caiado até ensaiou ali durante a pandemia, eu trabalhava um pouco em Goiás na época, ele ensaiou um distanciamento do bolsonarismo, mas logo depois reaproximou. Eu acho que você tem muita razão, de fato, assim, para esses lugares onde o agro é muito forte, esses quadros são também muito fortes,
são quadros e são territórios, né? São grupos políticos que estão crescendo muito no cenário brasileiro ao longo dos últimos anos, né? Então, eu não me surpreenderia se um nome desse viesse à tona, mas eu acho que a definição para quem será o presidente, de fato, porque, por exemplo, o Zema, o Eduardo Leite, o Ratinho ou o Tarcísio, nenhum deles seria contra o agro, entende? Então não é que assim, eu preciso colocar o Ronaldo para o agro receber apoio. Até porque, vamos lembrar, inclusive, até dentro do governo PT, o agro recebe uma quantidade de subsídio, de investimento direto da União, absurdamente grande. Então também não é que o agro esteja mal posicionado no cenário político brasileiro. Né? O Wilson, o Pedroso, você que sabe tudo de PSDB, ele falou aqui do Eduardo Leite. Você acredita que tem chance do Eduardo Leite ser um presidenciável com apoio da direita conservadora brasileira? Você acredita que bolsonaristas fariam campanha para o Eduardo Leite? Acho que o Eduardo Leite já tentou na eleição passada ser candidato e não conseguiu construir uma maioria ou uma expressão política para ser candidato. Acho difícil agora, no fim do mandato, onde Bolsonaro não vai ser candidato e a extrema-direita ou a direita mais organizada, com figuras como Ronaldo Caiado, a Zema, eu acho difícil o Eduardo romper essa bolha e construir uma campanha, porque não é... O PSDB também, para sair sozinho, não vai a lugar nenhum. Eduardo Leite é um governador importante, mas de uma região do Rio Grande do Sul, de um estado que muitas vezes é longe de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que são os grandes centros, onde existe um grande eleitorado, fora o Nordeste, que muitas vezes vota no Lula. Para ter voto da direita, você tem que ter muita proximidade de Sul e Sudeste. Não estou querendo fazer divisão igual o Zema fez, olha, Nordeste... Não, mas é só ver o mapa. O Nordeste é muito esquerda e aqui mais para região de Agro, São Paulo, Paraná, é mais oeste para baixo, né? É mais de direita. E também, acho que o Caiado não falou nada de diferente do que já aconteceu na eleição passada. União Brasil não esteve com Lula. União Brasil faz parte do governo hoje. União Brasil teve a senadora Soraya do Mato Grosso do Sul, como candidata a presidente. Depois que a eleição acabou, naquela conjuntura de união de novos partidos, para inclusive ter base no Congresso, União Brasil veio a fazer parte do governo. Mas eu quero só falar uma coisa sobre o Caiado e vou discordar um pouco do Paulinho. Acho o Caiado um bom candidato, acho que ele tem boa postura. É um estado que é muito próximo, querendo ou não, de Mato Grosso do Sul, de Cuiabá de avião, inclusive, é próximo, não é distante. Acho que Goiás acaba falando com essas regiões de agronegócio. Acho o Zema com uma postura muito tranquila, coisa que na eleição de presidente vai fazer ele perder voto. Porque a eleição de presidente vai ser uma eleição, assim, é uma eleição... de faca no dente, querendo ou não, é faca no dente. Nós vivemos uma divisão nesse país. Não pode ter um candidato que vá com jeitinho, em respeito a todos os mineiros. A eleição tem que ser um negócio de pulso firme e acho que o Caiado tem essa postura e deixa de ser governador para ser ou candidato a senador ou presidente. Ô, meu amigo Ricardo Rose, a gente está envolvendo a questão partidária também, né? União Brasil tem 3 ministérios. Como é que um partido com 3 ministérios se adianta e já que se coloca no radar da disputa presidencial com alguém naturalmente do PT, o próprio presidente Lula, se for para reeleição, ou alguém indicado por ele, como poderia ser Fernando Haddad, que está em evidência com o Ministério da Fazenda, enfim. Como que um partido que está na base do governo já se coloca como um eventual adversário lá na frente? Isso pode prejudicar os ministros? O União Brasil tem 3 ministérios, comunicações com o Juscelino, o de turismo com o Celso Sabino, que foi, né, aquela confusão no ano passado com a saída da Daniela do Vaguinho, e também o Ministério de Desenvolvimento Regional, se eu não me engano, que é do Valdez Góes. Valdez Góes, exato. Que era governador da Amapá. Exato. E aí, como é que fica a situação do partido? Inclusive, o partido pode ter a nova presidência do Congresso Nacional, com o senador Davi Alcolumbre também. Exatamente. Olha, eu acho que o Caiado é um bom nome na direita.
ok? É um nome já tradicional, muito conectado ao agronegócio. Como já foi dito aqui, concordo com a fala do Paulinho, com a fala do Ilcinho, aqui não tem muita divergência, não. Acho que o Caiado é um nome. Ele colocar agora o nome dele, enfim, ele falar que o União Brasil tende a não ir com Lula, de novo, também é para conseguir mais um espaço de mídia, se colocar na situação, porque até final de 2025, muita coisa acontece na composição entre governo e Congresso Nacional. Então, tudo que a gente falar aqui agora é só uma ideia, só conjectura. No caso do Caiado, a mesma coisa. Ah, não, está no governo, tem 3 ministérios, mas não deve estar lá na frente. Ok, nenhuma novidade. Vai ficar no governo até, pode ser que num determinado momento realmente não esteja e tudo certo. E o Caiado está num partido estruturado, que é a União Brasil, diferente do Zema, que está num partido que praticamente desapareceu, que é o Novo, ou seja, não participaria de debate, não participaria, tempo de TV é pequeno, estrutura de financiamento é nenhuma, enfim, muito pequeno. Para o Zema, de fato, ser candidato, vai precisar de uma composição política maior, coisa que não seria bom, mas não necessariamente era o caso do Caiado. Ratinho Júnior também é um nome, tem muita coisa para acontecer até lá, as definições, do lado mais bolsonarista, inclusive, que podem ou não acontecer, no caso de Michele Bolsonaro, por exemplo, que, ou seja, já foi Tereza ventilado. Cristina, que foi ventilada. Tereza Cristina, enfim, tem muita coisa que pode acontecer. Eu acho que nesse momento é mais ocupar um espaço, dizer, oi, eu tô aqui, meu nome tá aqui, eu sou importante e eu conecto com a direita, assim. Eduardo Leite já é diferente. Acho que Eduardo Leite no PSDB, não como o Ilcinho colocou, acho que já foi, se for, seria a construção de um nome para vice. Acho que ele mais cai num Senado pelo Rio Grande do Sul do que efetivamente conseguir ter o apoio da direita conservadora. Eu não vejo essa conexão entre a direita conservadora e bolsonarista com o Eduardo Leite. Porque só para lembrar, você fala muito do Tarcísio, mas o Tarcísio, diferente do Caiado, do Zema, do Eduardo Leite e do Ratinho, que deixam o governo para ser ou voltar para a vida privada ou ser candidato a senador, que a gente não pode esquecer que é uma rainha dos olhos, porque inclusive são 2 vagas na eleição do ano que vem, o que facilita muito a eleição para senador, principalmente de 26. Facilita muito no imaginário político, porque existem 2 vagas, uma vaga para a direita, uma vaga para a esquerda, e o Tarcísio, diferente deles, tem a sua reeleição. Pode construir o seu caminho ao longo de mais 6 anos, contando que ele já foi governador ao longo de 2 anos. É lógico. Tudo depende na política, muitas vezes, você não é, muitas vezes, o que você quer ser, você é imposto a virar. Se acharem, o grupo político achar e tiver força para impor que Tarcísio seja o candidato a presidente da direita e da extrema-direita, pode ser que Tarcísio não tenha saída e tenha que ser candidato. Mas o que está mais confortável na decisão de não ser candidato, porque tem uma posição de reeleição ao governo do Estado de São Paulo, é o Tarcísio.